As patentes de medicamento são um tema tão delicado que geraram a revogação de um dispositivo da Lei da Propriedade Industrial. Falo aqui do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Essa revogação aconteceu com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5529, julgada em 2021 pela relatoria do ministro Dias Toffoli. Bom, para explicar toda essa questão, iniciamos primeiro sobre o tempo de vigência de uma patente no Brasil. Basicamente, sabemos que uma patente tem um certo tempo de vigência. Para ser específico, são 15 anos para aquelas de modelo de utilidade e 20 anos para aquelas de privilégio de invenção. Contudo, sabemos também que o INPI não é o órgão que julga mais rápido os processos administrativos. Por isso, na criação da nossa lei de IPI, foi previsto o parágrafo único do artigo 40, em que estipulava a ampliação das patentes de privilégio de invenção por mais 10 anos e das patentes de modelo de utilidade por mais 7 anos, quando o tempo de exame for prejudicial ao tempo de vigência da patente. Ou seja, se uma patente de privilégio de invenção demorasse 20 anos para ser examinada pelo INPI, o inventor ganharia mais 10 anos de vigência a partir da sua concessão, sendo esse período distribuído de maneira proporcional. Ou seja, uma patente de privilégio de invenção que demorasse 11 anos a ser examinada e depois de aprovada, ganharia mais um ano extra da vigência, para fechar os 10 anos mínimos de concessão. E assim sucessivamente, conforme o revogado parágrafo único do artigo 40. Parece lógico e justo até, considerando o tempo de demora do INPI, que pode levar 11 anos ou mais para examinar uma patente, especialmente se considerarmos a segunda instância administrativa, sendo o titular do pedido de patente prejudicado por algo que nem é sua culpa. E é aí que a grande polêmica das patentes farmacêuticas acontece. Em 2021, um relatório demonstrou que todas as patentes concedidas naquele ano para a indústria farmacêutica iriam ser com exceção de vigência do parágrafo único do artigo 40, sendo que departamentos do INPI responsáveis pela matéria de fármacos teriam mais de 80% dos seus pedidos aplicando respectiva extensão de vigência de patente. Você pode pensar que o problema seja no setor do INPI, que os examinadores sejam lentos demais, que a matéria seja complexa demais ou que faltam recursos ao órgão. E parte disso é verdade. Porém, também se destacou como uma ameaça ao INPI os atrasos deliberados pelo próprio depositante em seu pedido de patente farmacêutico. Mas por que um titular de pedido de patente não gostaria que seu processo fosse examinado e aprovado logo pelo INPI? E a resposta é simples. Basta refletir. Por que uma indústria farmacêutica vai querer o exame do seu pedido de patente para ter 20 anos de vigência se ela pode ter 30 anos ou mais de proteção e exclusividade sobre o medicamento? E aqui eu falo de grandes empresas farmacêuticas mesmo. Corporações transacionais que faturam valores expressivos e se utilizam de estratégias para maximizar o período de exclusividade na exploração de seus remédios. Estimou-se, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, o aumento de 35% nos preços de medicamentos no Brasil, ao se impedir a produção dos genéricos com a extensão de vigência do período de patente no INPI. Até o início de 2016, um estudo organizado pelo Instituto de Economia da Faculdade Federal do Rio de Janeiro havia calculado prejuízo de quase 200 milhões aos cofres públicos em pagamentos de royalties de patente para apenas 9 tipos de medicamentos adquiridos pelo Estado. E por evidente, quanto maior o prazo usufruído pelo titular do processo de patente, mais onerado será o Estado e a população. Essa prática de protelar a vigência de patentes não acontece somente no Brasil. Um estudo produzido pela famosa instituição IMEC de Defesa da Saúde Internacional demonstrou estratégias similares àquelas adotadas em nosso país para os 12 medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos em 2017. Causando incremento em 68% no preço desses medicamentos desde 2012, ao bloquear a concorrência na produção de genérico. Contudo, no Brasil, a situação foi agravada pela previsão do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que estende a vigência dessas patentes e não é prevista em outras legislações internacionais. Pegamos, por exemplo, um medicamento que a população precisa, como uma vacina contra o câncer. Digamos que o processo da patente desse medicamento tenha sido instaurado no Brasil em 2012, sendo seu exame definitivo, em primeira instância do INPI, somente ao final de 2021, e ainda no sentido de indeferir a patente, sendo tal processo aguardando o julgamento definitivo de recurso no INPI desde 2022. Se houvesse a vigência do parágrafo único do artigo 40 da LPI,
esse pedido iria se estender por mais 10 anos após a concessão, que não sabemos quando vai acontecer e se acontecerá. Sendo, ao caso desse processo, passados mais de 11 anos de vigência somente do pedido. Você pode questionar: Cassiano, mas a proteção da patente do medicamento não é condicionada à concessão do NPI? Sim, se no final a patente for negada, esse processo se torna inútil para fins de produção do medicamento. Porém, se ela for concedida, a indenização começa a ser paga a contar da data do pedido. Ou seja, a vigência do pedido de patente de medicamento, ainda que não concedida, pode gerar indenização no futuro, caso for concedida. Vale a pena outros laboratórios correrem o risco de produzir genéricos e pagar uma fortuna de indenização? E pode ter certeza, as multinacionais estrangeiras sabem bem fazer as empresas nacionais sentirem bastante medo quando se trata desse assunto. Esse assunto das patentes de medicamento é tão sério que o governo e associações da Índia há décadas realizaram diversas medidas para evitar concessões e abusos de patentes de medicamento. Contextualiza-se que a população indiana sofreu com uma epidemia do vírus HIV nos anos 2000. Uma solução eficaz do governo para combater essa epidemia foi justamente a produção dos genéricos. Um estudo internacional dos Médicos Sem Fronteiras estimou a queda dos preços para tratamento da população com a produção dos genéricos, de $350 mil por ano para cada paciente para $10 mil por ano para cada paciente, o que obviamente resultou no salvamento de muitas vidas, inclusive com dados estatísticos. Claro, não devemos colocar as patentes de medicamentos somente como vilões. Existe todo o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, que só é permitido considerando a proteção de patentes, dos esforços e investimentos das grandes multinacionais no setor. Porém, o quanto vale essa proteção e quais os perigos que ela pode trazer, se for realizada de forma abusiva. Um meio efetivo para evitar tais abusos é a licença compulsória de patentes, que pode ser justificada quando a comercialização do produto não satisfazer as necessidades do mercado. Claro que existem muitas questões políticas por trás das patentes de medicamento e influência de empresas estrangeiras. Todavia, a transparência das informações e o conhecimento da matéria de patentes são capazes de melhorar a forma como lidamos com esse tema, sendo importante a atuação de escritórios e profissionais qualificados para melhor auxiliar nossa população e economia nacional, como no caso aconteceu com a revogação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, onde grandes autoridades da propriedade intelectual trabalharam em conjunto na ADI 5529. Espero que tenha gostado desse conteúdo e procure um escritório qualificado ou seja qualificado na propriedade industrial.